Olá pessoal, então estamos de volta, né? Agora buscando abordar a segunda função, a segunda tarefa do poder constituído, lembrando que a gente deve começar aqui com um certo cuidado de natureza terminológica. Mutação constitucional é uma expressão que significa qualquer alteração feita no texto constitucional. Então, como regra, a gente tem, como espécie de mutação constitucional, a gente tem a reforma constitucional, que é a aprovação de uma espécie normativa através de um procedimento legislativo bastante complexo, pelo menos mais complexo do que os outros, com quórum qualificado, com 2 turnos de votação em cada casa legislativa, chamada de emenda constitucional. Só que, além da emenda constitucional, existem outros mecanismos que permitem a mutação constitucional. Por exemplo, a gente não tem mais, teve um mecanismo chamado de revisão constitucional, previsto lá no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para ocorrer 5 anos depois da promulgação da Constituição atual. Desse procedimento surgiram 6 emendas de revisão, que tinham um processo de elaboração mais simplificado do que é o processo de elaboração das emendas constitucionais típicas, e essas 6 emendas de revisão permeiam o texto da nossa Constituição até hoje. Então, a revisão constitucional é uma espécie de mutação constitucional, a emenda constitucional é outra espécie de mutação constitucional, mas além desses mecanismos, a gente já teve oportunidade de falar sobre isso na primeira parte do curso para técnico, mas é bom aqui relembrar. A gente tem os tratados internacionais que se equiparam a emendas constitucionais, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º. A gente tem processos de mutação constitucional através de interpretações e reinterpretações constitucionais trazidas ao ordenamento jurídico pelo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, eventualmente por uma súmula vinculante ou uma decisão do Supremo em controle abstrato de constitucionalidade, que também tem a projeção vinculante e oponível a todos. A gente tem, eventualmente, leis ordinárias que inovam em matéria constitucional. Você vai dizer, mas uma lei ordinária ela pode alterar a Constituição? Não, mas pode interpretar a Constituição de uma maneira nova. E se houver a chancelaria do Supremo Tribunal Federal, que aquela maneira interpretativa, aquele meio de interpretação é viável, assim será. Até porque, mesmo que a lei teime em interpretar a Constituição de forma inovadora, até que venha uma declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal com efeito oponível a todos e vinculante, essa lei é dotada de presunção de constitucionalidade. Existem algumas leis muito polêmicas hoje em vigor no Brasil, presumidamente constitucionais. Polêmicas sob o ponto de vista da sua compatibilidade constitucional ou não. A lei, por exemplo, o dispositivo do Código Nacional de Trânsito que obriga você a soprar o editiômetro, o bafômetro, é uma discussão eterna, mas por enquanto, até que se prove o contrário, ou seja, até que o Supremo diga o contrário, o dispositivo é constitucional. E a discussão ela tem como pano de fundo a ideia do princípio da não autoincriminação, que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, e é uma discussão bastante complexa. Então a gente está iniciando os nossos trabalhos nessa segunda tarefa do poder constituído com uma explicação terminológica. Observe. Mutações constitucionais. Termo genérico que significa qualquer forma de alteração do texto constitucional. Seja do texto na sua letra, seja da forma de interpretá-lo. Porque nem sempre a reforma constitucional, a mudança da Constituição, se dá de forma visível, clara. Não raro, isso ocorre de forma subliminar. Você vai dizer, mas espera aí, mas a gente já tem 88 emendas constitucionais até agora, já tem, além das 6 emendas de revisão, mais um tratado internacional que altera a Constituição.
como é que a gente ainda tem mais alterações, muito mais do que você imagina. A forma de interpretar a Constituição é uma forma riquíssima de mutação constitucional. O artigo 5º, por exemplo. O artigo 5º é uma paisagem de dunas. Embora ele só tenha sofrido uma reforma, uma alteração na sua letra pela emenda constitucional número 45, que criou ali 2 parágrafos e mais o inciso 78, ele talvez não, com certeza, é o dispositivo constitucional mais sujeito a mutações. Surge sempre uma maneira nova de interpretar um conceito aqui, outro conceito ali, que reverbera diretamente na interpretação não de um, mas de vários incisos do artigo 5º. Então, há que se perceber que existem processos alternativos e é bom, é saudável que seja assim, porque a Constituição ela é um ser vivo, dinâmico, ela está mudando, ela está em constante mutação. Por quê? Porque precisa se adaptar à passagem do tempo, à modificação dos costumes, claro que dentro de determinados limites. Se fosse possível ao poder constituído alterar a Constituição de forma ilimitada, ele não seria poder constituído, ele seria poder constituinte. Então ele tem parâmetros que devem limitá-lo e efetivamente o limitam. Por isso que o poder constituído ou derivado tem como característica ser um poder limitado. Vamos lá. Vamos relembrar então. A gente está estudando a relação entre o poder constituinte, que é eterno, ele está aí agora, nesse momento. Não imagina que o poder constituinte ele desaparece quando a Constituição é promulgada, porque isso não ocorre. Ele continua por aí. A qualquer momento o seu titular, o povo, pode acioná-lo. E existe essa relação entre o poder constituinte e o poder constituído, dito derivado. O poder constituído, dito derivado, deve realizar 2 tarefas. A primeira, vista nas aulas passadas, a de colocar o texto constitucional para funcionar. Colocar o texto constitucional na prática, tornar o texto constitucional execuível juridicamente. A segunda, que a gente vai ver agora, é de inovar o texto constitucional. Repare que nos 2 casos, nas 2 funções, tanto a de regulamentar, palavrinha-chave, quanto na de reformar, palavrinha-chave, o poder constituído estará produzindo normas legislativas. Leis. No primeiro caso, são leis infraconstitucionais, atos normativos infraconstitucionais. Leis no sentido amplo, mas infraconstitucionais, submetidas à hierarquia constitucional. E no segundo caso, são leis que são constitucionais, são as chamadas normas constitucionais derivadas. Pelo menos no conceito mais estreito, no conceito mais limitado de reforma constitucional. No conceito mais amplo de mutação constitucional, como eu estou tentando explicar, a atuação do Supremo Tribunal Federal ela é mais relevante até do que a atuação do Congresso Nacional. Afinal de contas, o Supremo é o guardião da Constituição. Em outras palavras, é ele que interpreta a Constituição literalmente em última instância. Mas a gente vai falar de forma mais careta, de forma mais restrita. Se a gente quer, e é o nosso objetivo aqui, se a gente quer falar de reforma constitucional propriamente dita, que é a alteração da Constituição formalmente através de emendas constitucionais, então tudo bem. Então o poder constituído vai produzir uma norma que tem a mesma estatura que as normas constitucionais originárias. Tanto é que essa norma constitucional derivada, a emenda constitucional, tem o poder de revogar a norma constitucional originária anterior. Mas nos 2 casos, tanto no regulamentar quanto no reformar, essas 2 funções elas se materializam, pelo menos no primeiro momento, através de produções normativas, de inovações no ordenamento jurídico. E é bom que você não se afaste dessa ideia. Se no primeiro caso é a produção de leis ordinárias, complementares, atos normativos abstratos e concretos, no segundo caso é a produção de emendas à Constituição, que vão materializar as 2 funções básicas, típicas do poder constituído.
Muito bem, muito bom. Então, avançamos até aqui. Convém, né, relembrarmos a ideia do iceberg. Eu gosto muito dessa ideia do iceberg. O poder constituído, quando pretende alterar a vontade do poder constituinte, ele sofre limitações. Claro que ele sofre limitações porque ele é um poder limitado, ao contrário do poder constituinte, que é ilimitado. Então ele sofre limitações. E essas limitações implicam em regras de observância compulsória pela criatura quando ela pretende inovar a vontade do Criador. Essas regras vêm descritas no já estudado por nós na parte primeira do curso para técnico, a chamada reforma constitucional típica, o artigo 60, as limitações explícitas e implícitas ao poder de reforma. Então essas regras elas estão claras ali na Constituição, visíveis acima da linha d'água, no artigo 60. O poder constituído é limitado pelas normas do poder constituinte. Até aí a gente foi. Mas a existência do artigo 60, de forma subjacente, não tão visível assim, mas igualmente importante, me traz o conceito de rigidez constitucional. Conceito esse que vai ser devidamente decantado no próximo tema que abordaremos quando tratarmos da classificação das constituições, da tipologia constitucional. Mas você tem uma noção muito clara da rigidez, você percebe que a Constituição é rígida porque exige um processo de elaboração complexo para alteração do seu texto. Da rigidez surge a ideia de que a Constituição ela é superior a qualquer outra norma jurídica existente no Estado brasileiro. A supremacia material e formal da Constituição só é possível graças à rigidez. E a rigidez, por sua vez, só é possível graças a essa parte visível desse axioma complexo, que é o artigo 60, que nos traz as regras pelas quais uma emenda constitucional deve ou pode ser apresentada, tramitar e ser aprovada. Como a Constituição está no ponto mais alto do ordenamento jurídico, todo o resto do ordenamento jurídico, que lhe é subjacente, lhe deve obediência. E como consequência da supremacia material e formal da Constituição, surge um sistema de policiamento do ordenamento jurídico infraconstitucional, um sistema de controle da constitucionalidade. Ou seja, o artigo 60 é a parte visível de um imenso iceberg axiológico com 4 premissas básicas formando um axioma lógico jurídico. A existência de limitações ao poder de reforma nos leva à rigidez constitucional, a rigidez constitucional nos leva à supremacia da Constituição, a supremacia da Constituição nos leva a um sistema razoavelmente complexo de controle da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Controle esse que terá como objeto toda e qualquer norma jurídica genérica, abstrata e impessoal, incluindo as emendas à Constituição. As emendas constitucionais podem ser, por assim dizer, declaradas inconstitucionais, desde que não observem, aí a gente volta para a ponta do iceberg visível, não observem os limites explícitos ou implícitos que a Constituição impõe ao poder constituído, quando o poder constituído resolve satisfazer essa segunda tarefa, a de reformar a Constituição. Você percebe que é um grande ciclo, né? E de uma lógica irrefutável. A partir dessa compreensão, nós deveríamos dissecar o artigo 60 da Constituição. Só que eu já fiz isso, né? Eu não vejo necessidade de fazer isso de forma detalhada, porque eu já tratei disso na primeira parte do curso, usando inclusive esse slide aqui. Eu vou fazer uma rápida recapitulação daquilo que nós já tínhamos visto, porque eu já
analisei o processo de reforma constitucional, pelo menos de reforma típica constitucional, de maneira relativamente aprofundada, suficiente para um cargo de analista judiciário também. A gente viu, só para relembrar, que nós temos, na verdade, 3 tipos de limitações explícitas ao poder de reforma. As limitações formais, também chamadas de procedimentais, que podem ser de natureza subjetiva ou de natureza objetiva. De natureza subjetiva, essas limitações estão no caput do artigo 60, dizem respeito a quem? Quem pode apresentar um projeto de emenda? A pergunta aqui é quem? A gente viu os 3 incisos do caput do artigo 60, o presidente da República, mais da metade das Assembleias Legislativas, maioria relativa. A gente analisou ali quem são os possíveis protagonistas de um projeto de emenda à Constituição. A gente viu que o presidente do Senado, isoladamente, não pode apresentar um projeto de emenda. O único que pode fazer isso isoladamente, sem a presença de um colegiado, é o presidente da República. Tudo bem, a gente já viu. A gente viu também que se quem apresenta o projeto de emenda não pode apresentar, não é um dessas 3 possibilidades aí do caput do artigo 60, surge um vício de iniciativa chamada inconstitucionalidade formal subjetiva. O segundo tipo de limitação formal diz respeito a como. A pergunta aqui é como. Como o projeto de emenda tem que tramitar? O que ele obrigatoriamente deve observar? E aí nós temos vários parágrafos do artigo 60, o parágrafo 2º, que exige o quórum de 3/5 dos votos em 2 turnos de votação em cada casa legislativa. O parágrafo 3º, que estabelece que quem promulga e publica as emendas constitucionais aprovadas pelas casas legislativas são as mesas diretoras em sessão solene. Portanto, não é possível o veto ou a sanção a projetos de emenda à Constituição. O presidente da República não participa dessa forma. Ele pode participar tendo a iniciativa, mas não sancionando ou vetando, como ocorre, por exemplo, com projetos de leis ordinárias, de leis complementares. E a gente viu o parágrafo 5º. Se um projeto de emenda é rejeitado ou prejudicado em uma sessão legislativa, ele não pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa, em hipótese alguma. Percebemos que há um conflito aparente de normas entre o parágrafo 5º do artigo 60 e o artigo 67, porque projetos de leis ordinárias, de leis complementares rejeitados, podem sim voltar a tramitar na mesma sessão legislativa, desde que a maioria absoluta de uma das casas assim venha a requerer. Vimos que é um conflito aparente de normas, porque a regra da especialidade faz prevalecer o parágrafo 5º do artigo 60 quando se trata de projeto de emenda à Constituição. Nos demais casos, aplica-se o artigo 67. Depois passamos ao segundo grupo de limitações, as circunstanciais, previstas no parágrafo 1º. Sob determinadas circunstâncias, sob determinados estados de legalidade extraordinária, projetos de emenda à Constituição não podem tramitar ou ser apresentados até que o país retorne às condições de normalidade institucional. Então, durante estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, projetos de emenda não podem ser apresentados ou continuar tramitando. Tem sua tramitação sobrestada, suspensa, até que o país retorne à normalidade. E temos o terceiro grupo de limitações explícitas, expressas no artigo 60, facilmente visualizáveis, basta ler, que são as chamadas limitações materiais, também conhecidas como limitações substanciais ou cláusulas de pedra, cláusulas pétreas, cláusulas de cerne inviolável, enfim. E constam do parágrafo 4º do artigo 60 a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, periódico e universal, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais.
tratamos disso na primeira parte do curso, fizemos digressões, explicamos que reforma constitucional sobre esses assuntos é possível, desde que a mutação constitucional não seja tendente a reduzir-lhes o alcance. Repare que o parágrafo 4º é muito claro, não se admitirá proposta de emenda tendente a abolir. Não proíbe proposta de emenda, proíbe proposta de emenda supressiva, que seja tendente a restringir um desses 4 assuntos, a restringir o alcance de um desses 4 assuntos. Então nós estamos diante de uma situação muito tranquila para nós, né? Porque já foram devidamente analisadas, dissecadas essas regrinhas do artigo 60. Mas as limitações ao poder de reforma, elas não se circunscrevem a essas limitações expressas. Por criação doutrinária, com devido aval jurisprudencial do STF, surgem determinadas regras implícitas que limitam igualmente a vontade do poder constituído quando ele pretende alterar a vontade do poder constituinte. E aí, a cereja do bolo desse tema, reforma constitucional típica, ou reforma constitucional através de emendas constitucionais, implica na percepção dessas limitações implícitas. A primeira, a impossibilidade de supressão das explícitas, o que torna o artigo 60 da Constituição, o único dispositivo de toda a Constituição, intocável. É o único artigo da Constituição brasileira que não pode ser emendado. Porque se fosse possível ao poder constituído alterar as regras explícitas, com o passar dos anos, com o passar do tempo, esses limites eles deixariam de existir. E a diferença prática, não teórica, mas a diferença prática entre poder constituinte e poder constituído desapareceria. E corremos o sério risco da Constituição ir se flexibilizando. Então, de uma Constituição super rígida, um processo de alteração formal implicaria na possibilidade de flexibilização constitucional. E a gente sabe que se a Constituição é flexível, não existe controle de constitucionalidade. Isso causaria um impacto absolutamente devastador no direito constitucional brasileiro. A coisa é tão séria que eu posso dizer para vocês, se, por exemplo, amanhã for convocada uma Assembleia Nacional Constituinte e em 2017 a gente promulgar uma nova Constituição, o impacto no ordenamento jurídico de uma nova Constituição seria muito inferior à possibilidade de flexibilização da Constituição atual. Sim, porque imagine você, eu quero aprovar lá um dispositivo novo na Constituição que estabelece que aqueles que forem condenados por crimes hediondos e forem reincidentes podem ser sentenciados à pena capital, à pena de morte. Então, como eu não posso fazer isso, porque os direitos e garantias individuais são petrificados e a Constituição só admite a pena de morte para os casos de guerra declarada, eu vou lá, altero lá o parágrafo 4º, inciso 4, digo que direitos individuais continuam petrificados, salvo aqueles relativos ao direito à vida, e aí vou lá e aprovo uma emenda criando a pena de morte para os crimes hediondos. Mas isso não vai ser o suficiente, porque no momento que eu abrir um precedente, eu vou querer fazer outras coisas. Claro, porque a tendência é do poder se agigantar. Então, o poder limitado, que é o poder constituído, e que tem que permanecer limitado, ele começa a perceber que existem fissuras nas paredes que o cercam, ele vai começar a cavucar aquelas fissuras, aquilo ali vai virar um buraquinho, daqui a pouco ele arromba a parede inteira e sai da caixinha. Mas ele tem que permanecer na caixinha. Por que ele tem que permanecer na caixinha?
Porque é uma coisa muito séria criar uma Constituição. Isso implica em criar um novo Estado jurídico, a gente já viu isso. Agora, isso é feito com determinada isenção político-partidária. Pelo menos, dentro da Assembleia Nacional Constituinte, você debate ideias, ideologias. Fora da Assembleia Nacional Constituinte, quando cada partido político está interessado no seu nicho de poder, a situação se torna muito mais imprevisível, muito mais delicada. Então há um motivo, existem N motivos para que esses limites sejam respeitados. É uma questão de ordem cósmica até. Episodicamente, né, você precisa fazer uma alteração muito profunda no ordenamento jurídico, então você convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas a manutenção da Constituição, ela é feita por quem tem poderes limitados. Então, o que acontece? Desenvolveu-se uma teoria para proteger, para criar uma blindagem, impedindo essas tentativas insidiosas de tomar o poder constituído como poder constituinte. Então, a primeira limitação implícita, e por que implícita? Porque não está escrito em lugar nenhum. Constitui inconstitucional qualquer emenda constitucional que pretenda alterar o artigo 60. Aí em sala de aula tem sempre aquele aluno que pergunta: bom, professor, mas se vier uma emenda constitucional para alterar o parágrafo 2º, aumentando o quórum de 3/5 para 2/3, de 2 turnos para 4 turnos de votação em cada caso, ainda assim essa emenda constitucional que quer transformar o artigo 60 em mais rígido ainda, ela seria inconstitucional? Eu respondo: seria, filho. Porque se você abre um precedente, isso pode ser uma grande armação para colocar por terra a já consolidada tese das limitações implícitas ao poder de reforma, para mais adiante, ali na virada da curva, se reduzir de 2/3 para a maioria absoluta, de 2 turnos, de 4 turnos para um turno só. Gato escaldado tem medo de água fria, a história demonstra que isso acontece. No primeiro momento você fica todo feliz, né? Vai reduzir a conta de luz, depois que passa as eleições, a tua conta de luz vai lá para a altura, você já está voltando a usar luz de vela em casa, porque tá complicado. Então, preste atenção, o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente, Descartes. Então, não dá para confiar. Então, não cabe exceção aqui. Não se toca no artigo 60. O artigo 60 é intocável. Se algum projeto de emenda for apresentado pretendendo alterar o artigo 60, eu vou para a rua. Porque, no primeiro momento, as pessoas não vão nem perceber o que isso significa. Mas mais adiante, isso vai se tornar muito claro. É um golpe de Estado. Alterar o artigo 60 é um golpe de força. Ele é o grande protetor da normalidade institucional. Agora, além disso, além dessa limitação implícita, há uma outra limitação implícita, que é retirar do povo a titularidade do poder constituinte. Isso seria um absurdo, você retira do povo, quer dizer, você faz tudo em nome do povo, seria um golpe de Estado também. Nos dois casos você tem golpe de Estado. Só que no primeiro caso, é um golpe de Estado que leva a uma ditadura populista e as pessoas nem percebem isso, a grande maioria do povo venezuelano não percebe. No segundo caso, até porque não pode perceber, porque tem censura aos meios de comunicação, então não percebe. Acha que é aquilo mesmo, que está ótimo. No segundo caso, pelo menos é um golpe de Estado mais claro, né? Mais escancarado. Por isso que, mais importante que você perceba que uma emenda constitucional pode ser explicitamente inconstitucional, é o fato de você perceber que uma emenda constitucional também pode ser implicitamente inconstitucional. Mesmo que ela observe todas as regrinhas escritas do artigo 60,
se ela violar um desses dois tópicos, ou ambos, que acabam violando ambos, né? A violação do primeiro implica na violação do segundo e vice-versa. Ela pode ser declarada pelo Supremo uma emenda constitucional implicitamente inconstitucional. A essa altura do campeonato, depois dela aprovada, eu não sei se vai adiantar alguma coisa o Supremo declarar inconstitucional a emenda. Porque, sinceramente, se uma emenda constitucional desse teor é aprovada, significa que nós já estamos sob um regime totalitário. As questões de prova podem abordar as chamadas limitações implícitas, mas geralmente ficam nas limitações explícitas, o que torna a sua vida mais fácil, pelo menos para esse tipo de concurso. Eram as considerações que eu queria fazer e refazer, lembrar e relembrar sobre reforma constitucional. Na próxima aula, vamos começar um assunto novo, esse sim novo, esse não foi tocado na primeira parte do texto do curso. Vamos falar sobre classificação das constituições, tipologia constitucional, os tipos, as espécies de constituições que nós podemos ter e como elas são classificáveis. Até já.